Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Neste pequeno trecho, eu vou mostrar para vocês como detectar sujeitos e verbos em um texto em inglês. O inglês tem assim uma sequência muito tranquila, muito mais tranquila que no português. E eu já marquei para vocês o que é sujeito, o que é verbo. Então a gente vai estudar um pouquinho esse trecho para vocês terem assim uma base de como proceder à leitura dos seus artigos ou da sua prova, se for o caso, você vai fazer uma prova aí de proficiência para o mestrado, para o doutorado, e eu já te convido para se inscrever no canal. Então vamos lá. Para o pessoal aí que já está acompanhando, já conhece as minhas aulas, eu gosto muito dessa aula assim já com o texto aparecendo, né, para vocês poderem acompanhar bem comigo. Aí a gente tem sublinhado Antimicrobial Drug Resistance. Então, a resistência à droga antimicrobiana. Happens. Acontece. Então, aí em laranja eu já coloquei o verbo. Todos os verbos estão marcados aí. Acho que eu esqueci um aqui, mas eu já falo para vocês. Então, essa resistência à droga antimicrobiana acontece. Se você está um pouco confuso aí com a sequência de leitura, para saber onde começar a ler, por exemplo, esse grupo aí de três palavras que formam o sujeito, né, que antecede o verbo, o sujeito está logo antes do verbo, se não tiver nenhum advérbio, nesse caso aqui está bem simples, não tem nada entre eles, você pode dar uma olhada no meu vídeo, uma mini aula, né, que eu explico o que é o grupo nominal em inglês, como que você vai fazer essa sequência de leitura. Então aqui, já para você entender, a gente começa da última palavra antes do verbo, resistência à droga antimicrobiana. Acontece quando organismos. Aí a gente tem um outro sujeito, porque nós temos duas orações aí, uma antes do quando, que é a oração principal, e a oração que é subordinada. Quando os organismos like. Esse like aí, gente, não se engane, quem está começando na leitura em inglês, às vezes acha que é o verbo gostar e não é. Esse like é como. Como bactéria e fungos. Gain, aí eu marquei um outro verbo. Quando organismos como, seria, por exemplo, a bactéria e fungos ganham a habilidade de resistir. Então, eu já não marquei to resist, né? Teria que marcar aí, que é outro verbo, mas só para não complicar para vocês todo o período, do início até o ponto. Então, a gente sabe que gain é o verbo ganhar, ganham a habilidade to resist. O to na frente aí do verbo, né? Coloca ele no infinitivo. Resistir às drogas. That, outro pronome. Agora o pronome relativo that, que significa que. Toda vez que vocês esbarrarem num that no meio aí da frase, ligando dois períodos, né? A gente tem ele como que. Então é o pronome relativo. Que were designed to kill them. Então, were designed está na voz passiva. É uma coisa que a gente vê muito, muito aqui nos textos acadêmicos, o uso da voz passiva, que foram designadas para matá-los. E aí, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque eu também tenho um vídeo onde eu falo sobre isso, a referência pronominal. Então, o them, esse them aí, ele se refere a quê? Ficou perdido aí, tá vendo? Porque em inglês a gente vê o tempo todo um complemento aí, que é um pronome. Então, eu tenho também um vídeo onde eu falo sobre referência pronominal, que inclusive é um vídeo que era uma videoaula que eu dei e eu acabei, né, editando para fazer um vídeo aqui para o YouTube. Então, aqui é habilidade para resistir drogas que foram designadas para matá-los. Matar quem? Os organismos, a bactéria e o fungo. Então, vai ficar assim a leitura. Resistência à droga antimicrobiana acontece quando organismos como bactéria e fungos ganham a habilidade de resistir às drogas que foram formuladas para matá-los. The misuse of antibiotics. Então a gente tem o misuse. Gente, prefixo importante quando você vai fazer leitura. Mis quer dizer que alguma coisa foi mal feita, foi mal elaborada, e aí a gente tem antes do verbo use, misuse, que quer dizer um mau uso, uso inadequado, uso errado dos antibióticos. Esse aí já é o sujeito que está na frente do verbo was. Então, o mau uso dos antibióticos was a big reason, foi uma grande razão, um grande motivo for the increase, para o aumento, officials said. Os oficiais, ou seja, as pessoas responsáveis pela pesquisa, disseram. Unfinished or unnecessary prescriptions. Outro sujeito aí um pouquinho longo.
A gente vai olhar mais uma vez a última palavra do grupo, que são as prescriptions, que são as prescrições, ou seja, as receitas que foram prescritas, que estão unnecessary, que não são necessárias, e unfinished, que não foram terminadas. That did not kill, que não mataram. Aí a gente tem mais um grupinho aí de verbos. Agora no passado com a negativa a gente vê o uso do did not. Então não mataram os micro-organismos, made them stronger. Então made tá aí como verbo fazer, fez com que eles ficassem mais fortes. A gente tem stronger. Também tem uma videoaula aqui onde eu falo sobre comparativos, né, o uso do R, do more, para você poder ler com mais tranquilidade. Então, é só colocar aí, olhar na playlist do inglês instrumental, que você vai encontrar todos esses vídeos aí que vão te ajudar a ler melhor. E se você está buscando um curso de inglês instrumental para ser aprovado na prova de mestrado, né, de proficiência do inglês, mestrado ou um doutorado, ou até mesmo para poder ajudar você a ler melhor, né? Fazer uma leitura mais assim fluida. Eu tenho um curso que eu vou deixar aqui o link na descrição para você que é o Inglês Instrumental Way Smart. Então é isso, gente. Aqui nós temos esse curto período aí que você vê muitas coisas que você vai ver se repetindo em outros textos. Então é isso, até uma próxima.